Sabe aquilo que te irrita tanto no outro? Aquilo que é visceral, que dá vontade de você ir lá e, né, perder até o réu primário? Pois é. Talvez o outro não seja tão irritante assim. E se eu te disser que isso que te irrita tanto no outro, na verdade faz parte de você e você não tá nem percebendo? Se você não me conhece, eu me chamo Ana Flávia e eu sou terapeuta de mulheres e ajudo mulheres a olhar para suas questões, mas de uma forma do inconsciente. O que elas ainda não estão percebendo das situações, o que elas ainda não estão vendo, através dos arquétipos, dos mitos, da psicologia junguiana, através da psicanálise, enfim, de uma série de ferramentas. Mas vamos para o que interessa agora? E olha só, filha, eu vou te contar uma história hoje para que você também aprenda como é que a gente olha para o que irrita tanto a gente no outro, mas que às vezes faz parte da gente mesmo. Vamos nessa? Então tá. Havia uma garota chamada Carol. E a Carol, ela já estava assim, na época de estudo para o vestibular. E ela se dedicava muito, ela era uma menina muito inteligente. E a Carol, ela morava numa rua onde haviam vários vizinhos, né? Cada um com as suas qualidades, com as suas irritâncias, com as suas chatices, com seus mistérios. E aí, a Carol, né, em um belo dia, ela ia prestar o vestibular, era uma prova muito importante, e ela tinha se preparado muito para aquele momento. Só que um desses vizinhos resolveu dar uma festa de arromba no dia anterior da prova da Carol. Esse vizinho chamou um monte de gente, fez a maior festa, fez aquela coisa assim, sabe, de chacoalhar as árvores da rua, as folhas das árvores naquele dia, só com o som que ele estava tocando, fora os convidados, aquele trelelê de festa, sabe? E aí, o que aconteceu? A Carol, vizinha, ela ouvia o barulho. E ela começou a ficar muito irritada. Sabe? Mas não era uma irritação assim, normal. Não era uma irritação básica. Aquilo, de alguma forma, era visceral, sabe? Possuía ela e ela ficava com vontade de ir lá, de chamar a polícia, de fazer um escarcéu, de pegar aquelas pessoas que tinham sido convidadas ali para aquela festa pelos cabelos e levar para a rua. Não era uma coisa assim normal, digamos assim, de uma certa puxa vida, né? Essa pessoa foi fazer uma festa justamente no dia importante para mim, onde eu preciso dormir, descansar. Não era só isso, era mais, era além. E aquilo tomou tanto conta da Carol que ela não conseguiu dormir naquela noite, né? Ela foi dormir muito tarde. E aí, num outro dia, conversando com alguma vizinha ali, só que essa vizinha que ela estava conversando também tinha ouvido aquela festança toda, também tinha, né, se incomodado, mas em outro nível, porque essa vizinha, ela já conhecia dos paranauê do inconsciente, ela já fazia terapia, então ela já conseguia olhar de uma maneira diferente para situações práticas do dia a dia. E aí, essa vizinha, de repente, ouvindo, né? As duas estavam conversando ali e a Carol, ela falava, meu Deus, mas eu tive vontade de pegar um negócio e ir lá. E a vizinha percebeu que tava assim, aquele incômodo tava muito além, sabe? Que a Carol ficava exaltada. Ela percebeu que as expressões faciais, o corpo da Carol ficava rígido quando ela falava daquilo. E aí, de repente, a vizinha olhou bem para ela e perguntou: será que essa sua irritação tão profunda, será que foi só o barulho que ele fez que incomodou você? Será que não tem algo a mais? Será que, por acaso, você, Carol, se permite
fazer barulho? Será que você, Carol, se permite incomodar os outros em algum momento? E aquela pergunta da vizinha, a Carol mexeu tanto com ela que a Carol ficou assim, sem reação. Sabe quando alguém faz uma pergunta pra você e aquilo parece que atravessa o seu corpo, assim, nas palavras? E aí você fica assim, paralisada? Foi o que aconteceu com a Carol nesse momento. E a partir daí, foi quando a Carol ficou pensando, e ela se lembrou que quando ela era criança, os pais dela não deixavam ela fazer barulho. Falavam pra ela que ela deveria ficar quietinha, que ela não deveria incomodar, que ela deveria ficar assim, bem, sabe, não me rele, não me toque com as outras pessoas, porque senão ela ia incomodar. E incomodar os outros era contra as leis daquela família, sabe? E aí, a Carol cresceu assim. Ela não incomodava ninguém, ela não incomodava os pais. Por exemplo, às vezes o pai da Carol, tudo bem que ele trabalhava, que ele, né, se esforçava e ele precisava dos períodos de descanso dele. Só que da maneira que falaram pra ela, que ela deveria ficar quietinha quando o pai estivesse dormindo, ela ficava quieta além da conta. Ela cuidava até, sei lá, dos espirros dela, se ela tossisse, sabe? Se ela tivesse doente e começasse a tossir naquele momento que o pai estava descansando, ela já ficava preocupada. Ela chegou a tossir no travesseiro, só para não fazer barulho para o pai. Ela se lembrou disso. E naquele momento ela pensou: por que eu fiz isso? Por que eu fui tão dura comigo mesma? Será que não é isso que tá me deixando assim tão incomodada com essa questão do vizinho? E ela começou a pensar. E aí, a nossa amiga Carol começou a perceber coisas que irritavam ela quando ela estava na escola. Quando ela estava na escola, sempre tinha uma amiga que levantava, que falava alto, que dava risada alto, que chamava atenção, sabe? E aquilo, a nossa Carol ficava irritada de um jeito, da mesma forma que ela ficava irritada com o vizinho. Sabe quando ela começa a não suportar aquela pessoa por causa daquelas atitudes que ela tem? Pois é. E aí, depois desse episódio com o vizinho, a nossa amiga Carol começou a perceber e olhar para essas questões. E ela começou a fazer perguntas para si mesma. Ela se perguntava agora, filha, se ela se permitia levantar mais na sala de aula. Se, quando ela tinha vontade, se ela se permitia a fazer perguntas que às vezes para algumas pessoas pareciam bobas, mas para ela não, ela realmente tinha aquela dúvida. E ela começou a perceber que ela não conseguia, ela não se permitia fazer aquelas coisas e ter aquelas atitudes que aquela amiga que ela tinha tanto ranço fazia. E aí ela percebeu que a questão profunda não era a coleguinha, era a repressão que ela mesma carregava dentro de si mesma. Ah, e tem outra questão. A Carol tinha um irmão, né? E esse irmão era meio bagunceiro, sabe? Deixava o tênis jogado, a bolsa, né, da escola, aquela coisa toda. E aquilo, a Carol também ficava numa irritância, né? Aquela irritância, assim, de querer esganar aquele irmão. E aí, da mesma forma, ela começou a perceber que ela era muito certinha. Ela fazia as coisas tudo assim, deixava tudo muito organizado. E isso gerava até ansiedade nela, de alguma forma. E ela começou a perceber que, na verdade, não era o irmão que irritava ela. Era
a questão de que, às vezes, ela tinha vontade de deixar um tênis jogado por aí, às vezes ela tinha vontade de não limpar alguma coisa do jeito que deveria ser, que ela foi ensinada ali, que ela foi colocada naquelas regras. Então, da mesma forma, ela percebeu que era ela que era muito dura consigo mesma. Era ela que se cobrava demais. Era ela que vivia fazendo as coisas que ela não queria fazer daquele jeito. Ela precisava relaxar mais, ela precisava olhar mais para o que realmente ela queria fazer, o que ela gostaria. E não só para o que ela deveria fazer, como ela deveria ser. Isso deixou com que ela reprimisse quem ela realmente era, as suas vontades, os seus desejos. Não que ela fosse também por aí ligando o som, fazendo festas com 350 convidados na casa dela e barulhos e tudo mais. Não é questão de ir para o lado oposto do polo, né? Mas é começar a olhar e perceber o que realmente ela queria, o que ela poderia e o que era disponível ali naquele momento, para que ela não ficasse sofrendo tanto e tendo tanto ranço, ficando tão indignada, perdendo tanta energia do jeito que ela estava perdendo com outras pessoas. E agora, depois de saber dessa história, né, eu te pergunto, o que te irrita tanto? O que às vezes alguém faz, alguém próximo de você, que você fica tão irritada, que você quer ir lá e esganar a pessoa? Muito provavelmente, essa questão visceral não é da outra pessoa, está em você, e é você que está reprimindo. Bom, então, te perguntando isso, eu quero saber, né? Então coloca aqui abaixo nos comentários o que é que você está sentindo que te irrita tanto no outro, que eu vou te ajudar a começar a puxar o fio e perceber o que ou para onde você precisa olhar dentro de você mesma. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.